Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. E o Agricultura BR começa com imagens ao vivo de Belo Horizonte. Você acompanha aí mais um grande evento, mais uma grande festa do Manga Larga Marchador. Você tem aí um evento que comemora 70 anos da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador. Estamos ao vivo para todo o país, são imagens ao vivo agora lá da Gameleira, onde você tem esse evento acontecendo neste momento, imagem ao vivo. Você vê os animais na pista, tem as avaliações ali em pontos distintos ali da pista de julgamento, animais sendo preparados. É a grande festa do Manga Larga Marchador que você acompanha no Agricultura BR nesta segunda-feira, dia 22 de julho. Você acompanha tudo por aqui, tudo no canal do Boi. Tá aí imagens ao vivo para você. E olha, essa edição do Agricultura BR que você acompanha aqui pelo canal do Boi, pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, diversas delas, mas principalmente TV Claro e também a NET, pelo YouTube, pelo Facebook e ainda no Mato Grosso do Sul com sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, que bom estar contigo. Porque olha só, além de saber da raça Manga Larga Marchador, nessa edição você confere informações sobre o estado do Paraná. No Paraná, vou falar de dois assuntos que são importantes. Primeiro, a onda de frio e geada já gerou resultados negativos para a produção de hortifruti, que já teve resultado nesta segunda-feira pela manhã nos preços praticados lá no estado do Paraná para o consumidor. Mauro Andrade nos traz as informações a respeito de como foi afetada a produção por lá. No Paraná também, daqui a pouco, destaque que o estado trabalha para se tornar livre de febre aftosa sem vacinação. O Agricultura BR fala também a respeito do que acontece com o mercado de soja, por que o Brasil deve ser o maior produtor do mundo na campanha 2019-2020. Destaco também o que acontece em grandes eventos com apoio e parceria do canal do Boi. E você tem muito mais como mercado físico e mercado futuro, tudo a partir de agora nesta edição do Agricultura BR. E eu falo a respeito do estado do Paraná, isso porque no Paraná se busca agora ser livre de febre aftosa sem vacinação. Esse já é um pleito antigo por parte dos produtores da cadeia produtiva do estado do Paraná. A última campanha de vacinação de rebanho bovino e bubalino foi em maio, em animais de 0 a 24 meses. O índice de cobertura total foi de 99%, considerado o melhor dos últimos anos. A próxima campanha, prevista para novembro, olha o que eu vou dizer, hein? Pode não acontecer caso o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declare o estado livre de febre aftosa sem vacinação. Depois disso, a expectativa é que a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, chancele o novo estado paranaense em maio de 2021. De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Paraná, a medida representa possibilidades de ganhos para os pecuaristas do estado. Não há mais motivos para os produtores continuarem a gastar dinheiro com a compra de vacina se não há mais a doença. Estima-se que produtores paranaenses deixem de gastar cerca de 30 milhões de reais no serviço de vacinação. O último foco de febre aftosa do Paraná foi em 2006. De lá para cá, não houve mais circulação viral, em razão dos esforços de vários setores, entre eles o governo estadual, que estruturou a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná para garantir o serviço de fiscalização e vigilância animal. Portanto, temos aí um estado, assim como Santa Catarina, que já é livre de febre aftosa sem vacinação há bastante tempo. Paraná pode também ganhar o mesmo status ainda este ano. No começo desse mês, eu trazia alguns destaques importantes do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. É claro que a maior atenção do mundo
e dos analistas e de quem opera o mercado era sobre os números nos Estados Unidos. Afinal, o fator climático por lá impactou diretamente as estimativas de produtividade e produção da oleaginosa. E mesmo com um recuo até considerado razoável em relação à expectativa norte-americana, que era de pouco mais de 112 milhões e recuou para 104 milhões de toneladas, ainda se acredita que deva cair mais. Mas outros números que você acompanhou aqui pelo Agricultura BR dão conta também de uma outra alteração. Veja só, a campanha 2019-2020, mantidas as condições, e mesmo que tenha ali alguma situação dispersa, alguma situação mais complicada no Brasil, é muito provável que o Brasil se torne, não só já é o maior exportador de soja, mas também o maior produtor da oleaginosa. Nesse começo de mês, o Departamento de Agricultura norte-americano, ele estimou uma produção brasileira ali na casa dos 123 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa a serem produzidas. Esses números você já acompanhou aqui. E aí, quando você compara com o maior produtor, agora com uma estimativa menor, pouco mais de 104 milhões de toneladas, o Brasil tomaria a dianteira com certa facilidade. Esse é o principal aspecto. Quem traz números agora parecidos com o Departamento de Agricultura norte-americano é a consultoria Safras e Mercados, que estimou 123 milhões e 800 mil toneladas a serem produzidas de soja no Brasil, com uma pequena elevação na área. É o que você vai acompanhar conosco agora. Nós trazemos aqui o gráfico, você vê números praticamente iguais. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foi quem primeiro divulgou, então vem à frente. Você vê uma safra de 123 milhões e 700 mil toneladas e as Safras e Mercados estimando 123 milhões e 800 mil toneladas. Uma elevação de 4,7% de acordo aqui com os números das Safras e Mercados. Agora, o que chama atenção é em relação à área ocupada com a soja. Os números mostram que vai ter um ligeiro aumento. Esse aumento seria de 0,8%, fazendo com que a área ocupada com soja no Brasil ocupasse pouco mais de 36 milhões e 600 mil hectares, de acordo com Safras e Mercados. Vai ser a maior área destinada à cultura na história do país e o aumento é bem pequeno, 0,8%, mas a estimativa de produção bem maior, quase 5%, de acordo com os dados apresentados por Safras e Mercados. Por que isso ocorre? Ora, a safra brasileira dessa campanha 2018-2019 foi duramente prejudicada, principalmente quem plantou no cedo, foi prejudicada pelo fator que nós tivemos climático, que acabou reduzindo a produtividade em diversos estados. E olha, os 2 últimos dias têm sido de muita movimentação com o mercado na Bolsa de Chicago. Primeiro, por conta de uma abordagem que se teve lá na sexta-feira, logo cedo, nós tínhamos e falávamos a respeito deste assunto. Alguns colegas e agências internacionais, a Bloomberg, falavam o seguinte, que havia um encaminhamento, uma conversa entre norte-americanos e chineses para que os chineses comprassem uma grande quantidade de soja dos Estados Unidos, algo que poderia variar entre 3 milhões e 900 mil toneladas até 6 milhões de toneladas de soja. E isso mexia com o ânimo do mercado na sexta-feira, que além de ter essa informação, tinha também ali um comportamento de aproveitar mesmo o preço da soja mais baixo. Com isso, mesmo com todo o acumulado da semana que se teve quedas com a oleaginosa, a sexta-feira praticamente salvou a semana, reduzindo as perdas que estavam lá em cima para pouco mais de 3 ou 4 pontos. Acontece que hoje, além de não ter confirmação nenhuma dessa abordagem das agências internacionais de que China vai comprar um grande volume de soja norte-americana, e pode até comprar e depois não confirmar, essa situação também é comum. Nós temos agora mapas climáticos que mostram melhora no clima norte-americano, e se há melhora, aí
tem desenvolvimento da lavoura. Se há desenvolvimento da lavoura, o pessoal já começa a precificar de maneira diferente. Soja vinha caindo lá em Chicago. Veja comigo que nós temos soja caindo em Chicago na casa de 6 pontos neste momento. Soja cai agora, agosto, vindo a $8,95 por bushel. Setembro mantém piso de $9 ainda, mas já bem ameaçado. Você vê aí essa posição ameaçada, $9 mais 4. É assim que vem negociada a posição de setembro. Novembro, negócios a $9,12 mais 4 por bushel. E por fim, posição de janeiro de 2020 a $9,25 por bushel, vindo com negócios aqui um pouco melhores. Esta posição é o que o Agricultura BR destaca neste momento. Você acompanha aqui no Agricultura BR. Quero falar aqui, já estou falando também aqui com alguns telespectadores nossos, quero trazer agora informações a respeito do dólar, números apresentados na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central, na sua pesquisa semanal Focus, mostram uma situação um pouco melhor. Finalmente, depois de 20 reduções seguidas, não houve uma estimativa de recuo para o Produto Interno Bruto brasileiro no ano de 2019, o que é bom. Também já se enxerga com muita clareza uma queda para a taxa básica brasileira de juros, a taxa Selic. Cada vez mais se fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar com o Pulga também a respeito disso, que o Pulga já entrevistou várias pessoas colocando essa pontuação. Vamos ver como é que vem o dólar agora? Dólar recua. Nós temos aqui o dólar, vou pedir para a minha produção confirmar o valor da moeda norte-americana, mas a queda é de 0,23% aqui agora para o dólar no Brasil. Vou pedir para a minha produção confirmar, o pessoal está confirmando aqui, mas o dólar vem com queda neste momento. Vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora, e o Pulga nos traz alguns destaques a respeito de como se comporta a moeda, comporta a Bolsa também, mercado econômico financeiro. Já está comigo. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, você tocou numa questão fundamental, que é o custo do dinheiro, a taxa de juros. De fato, há expectativa no mercado de uma redução da taxa de juros. Isso ocorre não só por decisão do nosso Banco Central, através daquele Comitê de Política Monetária, que tem decidido manter a taxa Selic em níveis mais baixos dos últimos 10 anos, pelo menos, né? Mas é que há expectativa de redução da taxa de juros também nos Estados Unidos e outras regiões do mundo, inclusive taxa de juros lá na China. Por isso, há uma expectativa positiva. Tanto que o juro negociado no mercado de bolsa para janeiro de 2021 recuava agora de manhã. De 5,53% caía para 5,51%. Parece muito pouco, né? A queda de 0,02 pontos percentuais, mas o fato é que isso importa e muito, porque sinaliza dinheiro mais barato lá na frente. Agora, você falava de dólar, né? E, de fato, o dólar vem em queda hoje, queda de 0,23% aproximadamente, já se aproxima da faixa de R$ 3,73, chegou a operar hoje mais próximo de R$ 3,75, em alguns momentos subiu, foi além de R$ 13,74, né? Mas o fato é que há expectativa mesmo de que o dólar continue em trajetória de baixa e mais do que isso. A pesquisa Focus já aponta uma perspectiva de que no final do ano nós teremos aí taxa de juros na faixa de R$ 3,75. Se a pesquisa Focus, que é realizada pelo Banco Central, obtém essas informações junto aos líderes de mercado financeiro, entrevistando durante a semana anterior as perspectivas, né, e como eles veem o mercado, isso é sinal de que o dólar vai continuar cedendo, tende a continuar cedendo. Agora cai um pouco, cai 0,23%. É lógico que nós temos, diria o telespectador Fabiano, mas às vezes sobe, vocês anunciaram que estava em queda. Bom, há oscilações no mercado, mas a perspectiva é de que dólar tenha daqui para frente preços, valores de negociação mais baixos. E o que ocorre na nossa Bolsa? Índice Bovespa, que é a referência para a nossa Bolsa, abriu em alta, né? Abriu em alta, chegou a passar aí dos 104.270 pontos, agora opera 104.031 pontos, continua em alta, mas é uma alta por volta de 0,5%. Neste momento, alta de 0,56% e lideram entre as maiores altas do nosso índice Bovespa, Brasil Foods, que sobe agora 4,69%, e eu tenho aqui na tela JBS, que sobe também 4,30%, 4,40%. Bom,
mais de 4% de alta para ações ligadas ao setor de frigorífico. De olho na informação, porque o mercado está oscilando muito e no aguardo de novidades durante a semana. A princípio, lá fora, influi mais no nosso mercado do que ocorre aqui dentro. Mas sempre de olho na informação. Até o dia 30 nós teremos uma calmaria no Congresso, mas daí para frente nós teremos a volta das discussões sobre as reformas. Reforma da Previdência, reforma tributária, portanto, de olho na informação. Fabiano? Obrigado, Walter Puga Júnior. Daqui a pouco voltamos a falar aqui no Agricultura BR. E por aqui nós destacamos como é que vem os negócios com soja em alguns dos principais portos brasileiros, preço de paridade, apuração da Grãos Corretora. Temos aqui Santos a R$ 79,00 a saca de 60 quilos e Paranaguá a R$ 78,50. São os números de referência neste momento, de acordo com Grãos Corretora, que você acompanha aqui no Agricultura BR. E olha, a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos falando de mercado de milho. Você vai saber como é que vem a colheita da segunda safra brasileira. E ainda hoje falamos sobre a hortifruti lá no estado do Paraná, porque a geada trouxe prejuízos. Eu volto já. Agricultura BR de volta. Eu lembro que a sua participação é importante. Participe conosco através do Twitter, do Facebook, do nosso número no WhatsApp, no 679-9656-2266. Lembrando que você acompanha o canal do Boi em diversas redes sociais, como Facebook, como YouTube, no nosso portal sba1.com e acompanha também no Mato Grosso do Sul em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço ao pessoal que está nos acompanhando e transmitindo aqui esta edição do Agricultura BR. Por aqui vamos falar agora do mercado do milho. E em boletim apresentado pela consultoria AG Rural, mostra que a colheita do milho de segunda safra no centro-sul do Brasil segue se adiantando e com um ritmo bem mais acelerado do que vinha no ano passado e também quando comparado à média dos últimos 5 anos. Vamos ver então nos números da AG Rural como é que vem a situação. Você vê aqui colheita do milho de segunda safra no centro-sul, de acordo com a AG Rural, chegando a 67% nesta última quinta-feira. Depois, você compara aqui com 18 de julho do ano passado a 36%, é o que a Agricultura BR destaca neste momento. Olha, algumas situações mostram algumas dificuldades durante a colheita nas 2 últimas semanas, como no norte do estado do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Essas regiões, elas sofreram um pouco com geadas e isso fez com que se atrapalhasse um pouco o processo de colheita de milho e também ali algum impacto sobre produtividade. Neste momento, o estado do Mato Grosso segue liderando a colheita, seguido pelo Paraná, é o que você acompanha comigo agora. Você tem aqui Mato Grosso a 89% já colhido, Paraná 66%, de acordo com a AG Rural, e o estado de Goiás é o terceiro, vindo com 57% da área já colhida, é o que nós destacamos nessa edição do Agricultura BR, números da AG Rural. Agora, trabalhamos com os números da ARC Mercosul, que mostra na colheita geral um número bem parecido, chegando a 62,4%. Vamos saber então como é que vem a colheita no Brasil, a segunda safra de milho. Você vê aqui até o dia 19 de julho, 62,4%, comparado ao ano passado, eram 48,4%, então vem mais adiantado mesmo, as empresas vão mostrando isso, as empresas de consultoria. A média para os 5 anos é de 45,2%, portanto, colheita aqui, ela vem adiantada sobre a ótica, qualquer ótica, né? Comparando aqui com qualquer empresa, com qualquer informação, mostra uma colheita de milho muito adiantada. A ARC Mercosul mostra também algumas questões também bem importantes, como Mato Grosso liderando a colheita, isso você já sabe, Paraná também, e Minas Gerais sendo o estado mais atrasado na colheita do milho de segunda safra. Veja só aqui na tela que Mato Grosso fica com 87,5%, o estado do Paraná 58% e temos Minas Gerais chegando a 25,6%, destaque aqui do Agricultura BR para a colheita do milho em segunda safra.
E olha, muito tem se falado a respeito de embarcações que estão paradas em portos brasileiros, são embarcações iranianas e que vieram trazendo ureia para o Brasil, basicamente, e voltariam carregadas com milho. Pelo que eu sei, já estão até carregadas com milho. Só que o Irã passa por uma questão talvez um pouco mais grave, mais uma vez é conflitante a situação com os Estados Unidos. Houve uma determinação legal aqui no Brasil para que se abastecesse esses navios, para que eles deixassem o país, mas Petrobras recorreu e aí teve uma situação ali criada que representa uma série de problemas. O fato é que esses navios estão parados aqui por conta de Estados Unidos. Eu vou conversar sobre este assunto com Walter Puga Júnior, que já está aqui na tela comigo. Puga, explica essa história, né? Esses navios chegaram trazendo aí ureia, voltariam com milho, não está abastecido. Que história é essa, Puga, para o produtor rural, para o telespectador entender? Olha, o que ocorre você já explicou bem. Navios carregados de ureia vieram do Irã, né, para descarregar no Brasil e voltariam carregados com milho. Ocorre que, na semana passada, 2 navios não conseguiram abastecimento junto à Petrobras. A Petrobras alega que, em função do bloqueio econômico dos Estados Unidos e como a Petrobras tem ações, atividades no mercado americano, ela seria punida caso abastecesse os navios iranianos. Bom, como o Irã vai resolver a questão, não se sabe. Mas o problema envolve aí, já não são mais 2 navios, Fabiano, são 5 navios. Um deles, o governo iraniano não explicou como, conseguiu sair do Brasil e já está na África do Sul. Mas restam outros 4. 2 estariam em Paranaguá, 2 em Santa Catarina. O que ocorre é que não há uma decisão, já foi tomada pela Petrobras, de não abastecer, mas não há solução por enquanto. Há uma empresa que cuida desses navios, né? No caso é a chamada Friendship. Ela se recusa, no entanto, a fornecer informações a respeito da situação de combustível dos 2 navios que estão atracados aí naquela região de Paranaguá, porque, segundo ela, o governo iraniano, que é proprietário das empresas, não autorizou a liberação de qualquer informação. Mas o fato é que até a Procuradoria-Geral da República, que foi consultada para opinar sobre se a Petrobras seria obrigada ou não a abastecer esses navios, a Procuradora-Geral Raquel Dodge opinou pela suspensão daquela liminar que foi concedida na Justiça do Paraná, de que a Petrobras deveria abastecer esses navios. Portanto, está suspenso o abastecimento desses navios e como o Irã vai resolver isso, é um problema a se pensar. Há, portanto, 2 navios em Paranaguá, mais 2 na região de Santa Catarina, e como eles conseguirão deixar o Brasil, a gente ainda não tem informação, porque o governo iraniano não informa. Agora, uma coisa é certa, os 2 navios que estavam nas proximidades de Paranaguá não tinham combustíveis para retornar para o Irã, já estavam carregados com aproximadamente 110 mil toneladas de milho e parados em certa região do mar, ali próxima do Porto de Paranaguá, sem poder voltar ao local de origem. Bom, é esperar agora ver como esses navios deixaram o Brasil, porque eles deveriam voltar carregados de milho. Isso preocupa, inclusive, as corretoras, os exportadores brasileiros que correram para a Justiça pedindo auxílio. Mas o fato é que o bloqueio econômico determinado pelo governo americano envolve todas as empresas americanas. E o governo iraniano está bloqueado, esses barcos pertencem ao governo iraniano, portanto, não teremos aí uma solução rápida para isso. De qualquer maneira, os navios não podem ficar aqui, isso causa prejuízo muito grande e o Irã deve encontrar uma solução para abastecer esses navios, para que esses navios possam retornar ao país de origem. Enquanto isso, o exportador amarga aí uma despesa maior e o comprador também amarga uma despesa maior com a manutenção desses navios aqui na área brasileira, em território brasileiro. Fabiana, é uma situação complicada. Bloqueios econômicos sempre trazem problemas graves. Agora, vale lembrar que o Irã, para compensar a redução de exportação de petróleo, tem procurado vender seus produtos, né, para outros países e está claramente arriscando, né, tentando entrar nos mercados para compensar a redução da venda de petróleo que ele enfrenta já há alguns anos. É com você.
Obrigado, Walter Pulga Júnior. Obrigado pela participação. Tá aí os destaques em relação à fatura Irã, esses navios carregados, portanto, aí com cereal brasileiro. Falo agora, já que falei de navio, vou falar de porto, né? Vamos saber como é que vem o preço de paridade em alguns dos principais portos do país, a apuração da Granos Corretora. Você tem aqui Santos trazendo os valores a R$ 38,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá, R$ 37,50 são os destaques deste momento no Agricultura BR para o mercado do milho. Daqui a pouco, nós vamos trazer informações ao vivo lá de Belo Horizonte, é a grande festa da raça Manga Larga Marchador que você vê por aqui. E ainda, você vai saber um pouco mais sobre o mercado do café, como é que estão os números, como é que estão as coisas no dia de hoje. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, acontece uma grande festa. Olha, é festa porque é uma reunião de criadores, é festa porque reúne aquilo que há de melhor na raça e também por conta dos 70 anos da Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador. E é para lá que nós vamos agora. Vou conversar com alguém que já está se tornando um especialista, está sabendo muito, está conversando bastante com os produtores, os criadores de lá. Estou falando de José Cunha, que está aqui comigo. Cunha, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, Fabiano. Como você disse aí, o Manga Larga Marchador, né, essa 38ª exposição nacional que movimenta grandemente aqui Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, como todas as regiões do país, tem representantes aqui. As provas estão acontecendo aqui ao longo do dia, já teve muito campeão, já teve muita medalha, já teve muita festa aqui. Mas eu quero saber o seguinte, Fabiano, como é que está o mercado do Manga Larga Marchador? Sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado um especialista, o Eduardo Guimarães, da AGM Leilões. Vamos bater um papinho com ele para ver com ele. Eduardo, e aí, como é que está o mercado do Manga Larga? Tem crescido? Está em crescimento? Fala para a gente um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde a todos. O nosso mercado está muito forte, o nosso mercado está muito grande e é um negócio muito louco, porque a cada ano que passa, o nosso mercado ele só aumenta em todos os números, tanto de liquidez quanto de faturamento, animais vendidos, média. Essa festa aqui que nós estamos aqui, vamos ficar aqui 12 dias agora, é uma festa muito grande. Amanhã nós temos um grande leilão, que é do Arazel. Depois da manhã nós vamos ter um outro leilão, que é do Marchadores pela Vida, que é um projeto muito bacana, onde ajuda muitas crianças, pessoas que têm câncer e tudo mais. Então o nosso projeto está muito forte. Agora, Eduardo, você que é da AGM Leilões, né, uma leiloeira que trabalha especificamente aí com o Manga Larga Marchador, tem uma diferença entre o Manga Larga Marcha Picada e o Manga Larga Marchador Marcha Picada e o Marcha Batida, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque isso aguça o mercado, tem diferença no mercado? Demais, é completamente outra coisa. O Marcha Picada é um tipo de marcha, o Marcha Batida é outro tipo de marcha. Aqui nós temos 1.600 animais colocados aqui dentro do parque. Hoje nós temos mais ou menos 1.000 animais de marcha batida e mais ou menos uns 500 animais de marcha picada. O marcha picada teve um crescimento mais ou menos do ano passado para esse ano de 15%. O marcha batida hoje ele é maior, porém o marcha picada ele vem crescendo muito e também tem muita liquidez. Todos os leilões que a gente faz são leilões de faturamentos altos, de liquidez boas, e o grande mercado do marcha picada é lá para cima. O Nordeste é muito forte, mas ele vem crescendo e hoje ele já está no Brasil todo. Tanto que o marcha batida também está. Então tem uma grande diferença entre as duas marchas e do mercado também tem bastante. Mas o marcha batida é o maior mercado, porém o marcha picada ele vem crescendo muito. Agora, isso que você falou é interessante, porque a maioria das pessoas pensa que o Manga Larga Marchador pensa que os dois animais fazem o mesmo tipo de marcha, né? Mas não, é completamente diferente. Agora me fala com relação à expectativa de crescimento de mercado, com um evento como esse aqui, que com certeza movimenta, chama muita atenção, né? E movimenta muito mais ainda o mercado, né? Do cavalo Manga Larga Marchador. Exatamente. A exposição nacional, ela só vem crescendo a cada ano. Hoje nós estamos com 1.700 animais, o ano passado teve um pouco menos. Então, cada ano que passa tem mais expositores, mais criadores, tem um maior número de animais e o fundamental, público.
Hoje nós temos mais ou menos 15 mil associados ativos, pagantes. E isso só vem crescendo a cada ano e vem crescendo muito rápido. Então isso mostra que a gente está no caminho certo. O Manga Larga Machador está no caminho certo. Tem muitos novos criadores entrando na raça e são esses novos criadores que fazem acontecer. Tem muitos criadores fortes, mas são esses novos criadores que estão entrando na raça, que estão investindo, que estão comprando. Às vezes eles começam como usuários, compra um animal, compra 2 animais, quer colocar na chácara, a esposa dele monta, o filho dele monta, e ele vai criando gosto. E ele criando gosto, ele se associa dentro da raça e começa a criar cavalo. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas normalmente começam ali. O cavalo marchador o Manga Larga Marchador é tido como um cavalo família, as pessoas começam ali. Só que a pessoa vai abrindo essa visão de mercado, né? Essa visão para que possa ser comercializado esses animais, os embriões dos animais também. E com isso os leilões, como você já disse, têm tido muito crescimento, né? Os leilões cresceram bastante e vem crescendo a cada ano. A gente teve o ano passado, em questão de números, nós tivemos um crescimento de julho do ano passado para julho desse ano de 22%. Então é um crescimento muito expressivo. Então isso mostra que a gente está no caminho certo, são esses novos criadores que estão entrando e é o que você falou. O Manga Larga Machador é o cavalo de sela. É o cavalo para a família montar, para o filho montar, para a esposa montar. Então isso faz com que as pessoas eles se apaixonem e comecem a criar cavalo. Agora, rapidamente para a gente finalizar, quais são as perspectivas futuras para o Manga Larga Machador? São muito boas. A gente está muito animado. Todas as empresas leiloeiras, está todo mundo muito animado por conta disso. A turma está se apaixonando cada dia mais. Questão de público. Hoje são meio-dia, 1h. O parque está quase cheio. Hoje à noite o parque vai estar extremamente lotado. Isso mostra que o pessoal, tanto do Brasil, vem para cá. E o mais importante, o pessoal de BH, ele sai da casa para vir para cá. Hoje é uma segunda-feira, onde todo mundo está trabalhando. E mesmo assim o parque está lotado, o parque está cheio. Então a gente está muito animado, a gente está muito feliz. Eduardo, vou te agradecer pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, gente. Então é isso, Fabiano. Aqui, além das provas, né, de todos os julgamentos também, é uma grande oportunidade de negócios. O Manga Larga Machador, uma raça genuinamente brasileira que vem crescendo no país ano a ano. E essa Copa do Mundo aqui, né, a Copa do Mundo, podemos dizer, a nacional do Manga Larga Machador, fomenta isso e isso movimenta todo o mercado, não só de Belo Horizonte, como todo o Brasil, criadores interessados na raça, e nós aqui do canal do Boi acompanhando e mostrando todo esse trabalho que é feito com o Manga Larga Machador aqui na nossa programação. Eu vou voltar ao estúdio com você, Fabiano, mas durante a nossa programação, logo mais no Mais Pecuária, nós vamos voltar a falar aqui do Manga Larga Machador, vamos trazer os resultados de algumas provas. Por enquanto, eu volto com você em Campo Grande, Fabiano Reis. Obrigado, José Cunha. Um grande abraço a você. Bom trabalho por aí. É o Manga Larga Machador em destaque aqui pelo canal do Boi no Agricultura BR. E o mercado de consumo do café tem ficado cada vez mais sofisticado, atendendo às demandas que nós temos hoje por parte do consumidor. Aqui no Brasil, já é possível encontrar café solúvel, veja só, 100% arábica. E para falar sobre essas mudanças de consumo, as tendências de mercado, a Sara Kirchhoff, lá nos nossos estúdios em São Paulo, recebeu Eliana Helvas. Ela é consultora, analista ali da Abix para café e comentou um pouco sobre o mercado. O Brasil é um grande consumidor de café, fica atrás somente dos Estados Unidos e hoje o consumo de café solúvel por aqui, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, o consumo de café solúvel no Brasil representa 5% desse total. Eliana Helvas está aqui comigo, ela que é da Bix, consultora de cafés há 15 anos, há mais de 15 anos,
inclusive dá consultoria para uma grande rede de supermercados do Brasil, vai falar para a gente sobre a expectativa de aumentar esses 5% aí nos próximos anos. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigada, Sara. Eu que agradeço. Bom, a gente tem a expectativa de aumentar o dobro em 5 anos. De dobrar, né? então. De dobrar o consumo de solúvel em 5 anos. Mas o que é mais importante e o que a gente está percebendo é que o consumidor precisa conhecer um pouco mais sobre os cafés que estão nas gôndolas. Porque hoje, quando nós avaliamos, nós vemos que tem todo o sortimento que tem do torrado e moído semelhante ao solúvel. Eu tenho descafeinado, orgânico, origens. E, além disso, no solúvel, eu tenho processos diferentes, onde eu posso ter uma utilização diferente também desse café. Então, por exemplo, se ele é feito por aquecimento ou se ele é feito por congelamento. Se eu vou utilizar com leite, com água ou com bebidas vegetais. E que momento eu vou consumir esse café. Né? Eu queria que você falasse, né? Porque o consumo do café ele está mudando muito, né? A maneira das pessoas consumirem o café ela está mudando. E o café solúvel ele está acompanhando isso também. Inclusive, você me contou antes de começar a entrevista que existe café solúvel 100% arábica, né? Isso é muito interessante, muita gente não sabe. Isso. Antes de um treino, ou de um esporte, ou ele vai misturar com o seu whey protein, esse pode ser uma boa alternativa. Sim, vocês querem dobrar, né, o consumo, mas como uma alternativa, e não como uma substituição de um tipo do café, né? Não, o que a gente entende é que não vai substituir nada. Quem gosta de torrado e moído, coado, vai continuar tomando seu coado. Quem gosta do expresso vai tomar o seu expresso. É que o café acaba entrando em momentos diferentes. Certo. Então, hoje a gente vê um consumo de jovens, e os jovens escolhendo coisas distintas. Por exemplo, antigamente não se falava em tomar café gelado. Hoje já se fala. E é uma delícia. Exatamente. Extração a frios, frappuccinos. Então, hoje a gente tem um mercado muito diferente. E esse é um outro desafio, né? Esse mercado novo que está vindo, como ele está vindo e com todas as opções que tem. Então, a primeira coisa que a gente percebe é, não vou dizer a educação do consumidor, mas a informação do consumidor. Hoje a gente já sabe que o consumidor está buscando mais informação pela internet também, que vários lares A e B já têm 3 tipos de cafés diferentes. Então, as pessoas começam a consumir em momentos diferentes também, e isso é muito bom. Né? Então, um não tira a venda do outro, mas sim aumenta a venda do outro, e isso que é importante. E tem uma questão que também é interessante do café solúvel, que o consumo dele acaba sendo mais sustentável, né, do que de outros cafés, às vezes. Exato. O que as pessoas também desconhecem é que o café solúvel é o produto mais sustentável dentro da cadeia. Quando você vai prepará-lo, por exemplo, você não utiliza absolutamente nada e você não gera nenhum lixo. Então, você simplesmente abre a embalagem, põe o seu pó, geralmente a gente recomenda 1 colher de chá para 1 xícara de água, né? 1 xícara de 50 ml, e aí você não tem resíduo. Né? Você simplesmente mexe, toma o café e está acabado. Certo. Assim como o leite, você esquenta o seu leite e põe esse café e está acabado, não gera lixo. Né? Então, isso é um desafio também. E todas as indústrias têm todas as certificações existentes. Então, são indústrias que têm uma potência e uma qualidade e uma auditoria gigantesca. E isso também fica muito distante do consumidor. Então, são empresas muito sérias e muito rigorosas nesse sentido. Eliana, você trouxe aí 3 tipos, né, de café solúvel diferentes para mostrar para a gente. Eu quero que você mostre e explique o que cada um deles tem de diferença, né, visualmente, que a gente vai conseguir ver aqui. O Vitor Feliciano está fechando a câmera para a gente acompanhar. E no que isso resulta para o consumidor ali no consumo final mesmo. Então, o que é importante, Sara, as pessoas... Assim, pelo vidro você já vê que os Claro. produtos são diferentes, tá? Então, esse aqui, tá vendo que ele é um pozinho? Esse aqui é um spray dried, ele é seco Bem fininho. Isso, ele é seco por Pode virar um pouquinho evaporação. mais para a câmera. Isso, aí tá bom. Tá vendo? Então, assim, as pessoas gostam de consumir esse produto, por exemplo, com leite. Por quê? Pelo processo de evaporação, ele tem notas mais carameladas, então ele combina bem com leite, tá? É um farelinho, né? Isso, ele é um pozinho, Tá certo. tá? E aí, o segundo processo, que é resultado desse, é o aglomerado. Então, o que acontece? Aquele pó é triturado, mais fininho, e eles jogam como se fosse um pouquinho de umidade e esse pozinho se junta, formando esses grânulos, parecem fofos. Tá? Então, esse aglomerado ele também facilita a dissolução ou no leite ou na água. Certo. Tá? Então, esse é um outro tipo Ele de fica processo. com um pozinho em volta, assim, bem fininho, né? Isso, tá vendo? Certo. E isso aqui é importante também para o consumidor, para ele fechar bem as embalagens de café solúvel, porque ele absorve muita umidade. Claro. Então, às vezes a pessoa deixa o pacote aberto e aí no outro dia está tudo empedrado. Então, a Tem que dica ter cuidado também. de como manipular o produto também é importante. E, por fim,
que é o café freeze-dried ou liofilizado, ele tem um aspecto de grânulo, tá vendo? Ele é uma pedrinha, uma né? Como a gente tinha pedrinha. falado antes. Isso. Ele é feito por sublimação. Então, ele é feito como se fosse um sorvete de café, ele é triturado e depois ele vai para um túnel a vácuo, onde essa água que estava líquida, sólida, ela evapora e deixando esse aspecto aqui mais granulado e com mais pontinhas. Esse é o freeze-dried. Esse é feito por baixas temperaturas. Então, são sabores diferentes que você encontra dentro do café solúvel. E hoje você vê isso pela embalagem. Tá? Várias embalagens do supermercado, elas são transparentes, elas são de vidro. E aí o consumidor, ao olhar, ele já vai poder ver qual que ele quer comprar, qual que ele gosta mais. Então, aí, inclusive, depois não precisa nem comprar o vidro de novo, né? Vem o sachêzinho ali, você preenche. A minha mãe faz isso até hoje, ela sempre continua fazendo isso, só bebe café solúvel. E essa é uma das partes aí que entra na sustentabilidade também, né? Exatamente. Você pode só comprar o refil e repor na embalagem que você já tinha. Então, essa é uma outra alternativa também do café solúvel. E isso é bacana, porque quando a gente fala de embalagens também, além do sortimento, você tem hoje embalagens distintas no mercado. Você tem o pouch, o vidro, sachês. E outra coisa que as pessoas não prestam muita atenção é que, por exemplo, as cápsulas de multibebidas, por exemplo, a Dolce Gusto ou outras marcas, quando você tem uma única cápsula, você tem café solúvel lá dentro. Tá certo, só uma forma de consumir diferente, né? Isso. Tá certo. Muito obrigada, Eliana, mais uma vez pela sua participação aqui conosco e por todos os esclarecimentos, por trazer conhecimento aqui. Tem bastante bebedor e produtor de café acompanhando a gente agora. Obrigada mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Aí a bela entrevista da Sara com a Eliana, falando um pouco a respeito dessa qualidade, desse tipo de café arábica voltado para o solúvel. Então, dos fatores mais interessantes, eu estava acompanhando aqui pelas nossas mídias sociais, o pessoal já gostou muito. Obrigado pela participação do telespectador. Olha, daqui a pouco, inclusive, eu vou responder perguntas de telespectador aqui, mas antes, você acompanha comigo como é que vem café em Nova York. Veja só que nós temos café recuando, recua 1,5 ponto nesse momento. Setembro vem com a posição negociada a $1,05 mais 75 a libra peso. Dezembro, $1,09 mais 50. Março, $1,13 mais 35. E a posição de maio, negociada a $1,15 mais 70 por libra peso. São os negócios neste momento com o café arábica. Vamos continuar falando de mercado futuro, mas agora para o Robusta, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Negócios com Robusta ocorrem na Bolsa de Londres, em dólar e por tonelada. Veja só que também recua o Robusta no dia de hoje. Setembro, negociado com queda de 1,64% a $1.396 a tonelada. Novembro, $1.427, queda de 1,40%. Janeiro de 2020, $1.452 a tonelada, recua 1,51%, e março de 2020, $1.486, com queda de 0,94%. São os negócios que nós temos agora com as posições de café Robusta na Bolsa de Londres. A seguir na Agricultura BR, eu trago o estado do Paraná em destaque por conta da frente fria. E você está acompanhando na nossa programação muita coisa boa, principalmente esse grande encontro da raça do Manga Larga Marchador em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a exposição nacional comemorando 70 anos da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador, ao vivo aqui pelo canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações. Trazemos agora em destaque o quadro Agricultura BR Responde.
Na abertura desta edição da Agricultura BR, eu falava a respeito do estado do Paraná, que está trabalhando para ficar livre de febre aftosa sem vacinação. E aí, você já sabe, né? Os telespectadores participam conosco. Vamos saber quem mandou a pergunta durante a informação que eu passava? Olha só, nós temos aqui a participação hoje de Renato Rios, mandou a pergunta via Facebook. Lembrando que a nossa transmissão acontece também por essa mídia social, via Facebook. E olha o que o Renato escreveu. Para o pecuarista, em termos comerciais, qual o benefício em ficar livre da aftosa sem vacinação? Parabéns pelo programa, escreveu Renato, é o melhor do país. Eu agradeço bastante a você, a nossa equipe inteira aqui, Renato Rios. Obrigado pela sua participação. Vamos tentar responder essa pergunta pegando como exemplo o estado de Santa Catarina. Eu até entendo bem o motivo dessa pergunta feita pelo telespectador Renato, porque a impressão que dá logo de início é que há uma vantagem para o produtor rural que vai gastar menos com a vacinação. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, são 30 milhões de reais a menos que o pecuarista vai investir com a vacinação, ou todo o conjunto de vacinação contra a aftosa no estado, são 30 milhões a menos de gasto, mas a impressão que dá é que você sempre vai ter um impacto inicial melhor para a indústria frigorífica, uma vez que a carne de um estado como Santa Catarina, e o exemplo é Santa Catarina, que é livre de febre aftosa, normalmente atinge mercados mais exigentes, Europa, por exemplo, Cota Hilton. Olha, o que foi dito pela Secretaria do Estado do Paraná é a seguinte questão. Se o Ministério da Agricultura tornar livre de febre aftosa sem vacinação o Estado do Paraná, já em novembro, nesse ano, não teria mais uma etapa da vacinação no Estado. E aí a expectativa é que no ano de 2021, a Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, venha fazer o mesmo, reconhecendo a ação aqui feita no Brasil. No estado de Santa Catarina, que já aconteceu isso há muitos anos, há bastante tempo, se tem ali algumas vantagens. Essas vantagens, elas já atingem todos os elos da cadeia produtiva, principalmente da produção. Então, lá, @do-gado-gordo, e aí você pode conferir as cotações em qualquer uma das fontes. Estado de Santa Catarina tem um valor de cotação pela @do-gado-pronto melhor. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. E olha, na semana que comemoramos o Dia da Agricultura Familiar, que vai ser nesta próxima quinta-feira, um frio mais intenso, com geadas, atingiu o estado do Paraná, que é muito tradicional na produção de pequenos produtores e também de agricultores familiares, que trabalham principalmente com hortaliças, com frutas, com legumes, entre outros produtos. O repórter Mauro Andrade foi saber como é que esse frio impactou na produção e se os efeitos já chegaram no bolso do consumidor. Nós viemos no Ceasa Londrina para entender quais serão os impactos da frente fria que atingiu a região. Eu vou conversar com Luiz Alberto, que é do CETEC, Central Técnica aqui do Ceasa. Luiz, essa frente fria que atingiu a região já está causando impacto nos preços dos produtos? Já está. Desde a semana passada, quando amanheceu segunda-feira, fez um frio muito intenso aqui na região, então os preços todos subiram um pouco. Não subiram muito ainda, mas subiram de 20% a 40%. E tem alguma hortaliça que impactou mais? Subiu um pouco as hortaliças, mas eu acredito que a semana que vem que vai aparecer essa geada, porque o pessoal colheu muito na roça, então ainda tem o produto dentro da seada. Agora tem outros produtos, como legumes, pepinos, abobrinha, chuchu, vagem, esses tiveram uma alta significante. A alta já se faz sentir de forma generalizada. Porém, as culturas de cultivo rasteiro, como pepino, abobrinha e vagem, foram mais atingidas pelo frio. Galdino, essa frente fria influenciou muito nos preços do tomate? Sim, influenciou e teve um aumento aí relevante nos legumes, né? Teve um aumento até de 200%, né? A gente pode ver aí na abobrinha, no caso, em média estava R$30, hoje está R$100, né? E outros legumes também. E o tomate? O tomate, ele já vinha numa alta, né?
aí em média de 60, 70 reais a caixa, né? E hoje a gente encontra aí um aumento de 40% aí, média de 100, 110 reais a caixa. Já os produtores de milho safrinha que plantaram no cedo não sofreram com a geada. A frente fria que atingiu a região norte do Paraná pegou algumas culturas e outras não. Nós vamos falar agora com o Leôncio, que é produtor aqui na região, para entender qual foi o impacto do frio no milho. Prejudicou? Houveram perdas aqui na produção do milho? Olha, o nosso milho, graças a Deus, a gente conseguiu antecipar o plantio dele. E quando ela atingiu, eu já estava em ponto de colheita, então não trouxe dano assim, absurdo aqui. É lógico que se tivesse milho mais verde, ele teria sofrido com isso, porque foi uma geada até que bem forte aí. E olha, entre os dias 5 e 7 de agosto, o Grupo de Agricultura Sustentável realiza o Fórum Brasileiro, terceira edição, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É o que você vê comigo agora na tela. Vamos saber um pouco desse fórum. É um fórum que é interessante para quem já produz de maneira sustentável, para quem vai produzir, para quem quer trabalhar de uma maneira que tenha resultado agora e resultado no futuro. É o terceiro Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, entre os dias 5 e 7 de agosto, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E os agricultores de todo o país que adotam sistemas de produção baseado na sustentabilidade, sob ótica ambiental, econômica e social, participam, além de pesquisadores, a chamada Evolução Verde. Serão 11 palestras com pesquisadores de todo o país sobre manejo de solo, controle de pragas e doenças, plantas de cobertura, melhoramento genético e custos de produção. As inscrições são no www.grupoagrissustentável.com.br www.grupoagrissustentável.com.br. É claro que o Canal do Boi vai estar participando desse grande evento e você acompanha as informações. Se você não puder estar em Campo Grande, mas vale muito a pena estar, porque você acompanha tudo o que acontece nesse grande encontro, Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Vamos chegar agora até o Nordeste. Você vai conhecer agora com o telespectador, o engenheiro agrônomo Gleiton Medeiros, que sempre participa aqui do programa conosco, como é que é a produção leiteira lá no estado do Sergipe. Veja. Fala amigo, aqui Gleiton Medeiros, diretamente aqui da Festa do Leite, do povoado Santa Rosa do Hermiro, aqui em Poço Redondo. Nordeste é isso aqui, ó, essa tecnologia aqui, ó, que a gente tem aqui na região semiárida do sertão. Muito se fala de que o sertão é produtivo, o Nordeste é produtivo. A grande prova está aqui, vacas em lactação que dá em torno de 30, 40, 50 litros de leite por dia. Isso é tecnologia, isso é DNA. O que o Nordeste precisa, na verdade, é assistência técnica e acompanhamento. E nisso dá essa produtividade. Parabéns aos produtores de leite aqui de Santa Rosa, de Poço Redondo, produtores de leite aqui de Sergipe, por essa tecnologia aqui, ó, e essa maravilha aqui, ó. Vacas holandesas, vacas girolando, tecnologia é isso aí. Vamos em... Vou falar agora de grandes oportunidades, grandes eventos da pecuária nacional. Olha, nessa última semana nós tivemos aqui em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, pertinho de Campo Grande, lá no Portal do Pantanal, nós tivemos um grande encontro, um dia de campo, você está vendo as imagens. Esse dia de campo é da CFM e a CFM apresentou um pouco das suas tecnologias, apresentou um pouco dos trabalhos que foram feitos. Tá? Daqui a pouco nós vamos ter uma reportagem bem interessante no ar. Quem esteve lá foi a repórter Rosa Cabral, esteve também o repórter cinematográfico Gadiel Chaparro e o nosso diretor comercial Florencio Lemos. Participaram desse grande evento. Fiz questão de trazer as imagens antes da matéria, antes da reportagem, porque você vai acompanhar no Canal do Boi, mais do que esse grande evento, mais essa reportagem, mas também um pouco desse trabalho para chegar a essa oferta. Olha só, o mega leilão da CFM, esse grande evento, vai acontecer no próximo dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Traz uma grande oferta com essa seleção
que você acabou de acompanhar, pelo menos uma parte. Prometo que vou trazer a reportagem já em breve aqui no Canal do Boi, mas não podia deixar de mostrar um pouco desse trabalho feito pela CFM e também, claro, pelos meus colegas aqui do Canal do Boi, que foram lá buscar as informações aqui para você acompanhar e fazer, claro, os melhores negócios. Vou mudar de assunto agora, porque eu vou falar sobre tabelamento de frete. E olha, a associação, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, publicou no Diário Oficial uma nova tabela de frete, revogando aquela que tinha sido publicada em maio. A reportagem é de Saulo Lopes. A nova resolução que estabelece regras gerais dos valores mínimos para o quilômetro rodado no transporte rodoviário de cargas, o novo frete, foi aprovado por estudos técnicos realizados pela Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, mas também foi baseada numa ampla consulta pública amplamente divulgada. A nova tabela entra em vigor amanhã e, atenção, vale para todas as rodovias do país. A ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, é contrária ao tabelamento porque, embora haja correção de distorções praticadas anteriormente, a entidade prefere aguardar o pronunciamento do STF, que vai analisar a medida. Lembrando que essa nova tabela de frete, essa resolução, afeta 11 categorias de carga, que vão até as de contêineres, mas passam primeiro para aquelas a granel e frigorificadas. A tabela altera o formato, substituindo a cobrança, que antes era feita por distância e agora passa a ser calculada em coeficientes de carga, descarga, deslocamento e quilômetro percorrido. De Brasília, Saulo Lopes. Vou explicar agora uma situação. Olha, o ministro dos Transportes, Tarcísio Freitas, prometeu que vai revogar, quer dizer que não vai suspender, na verdade, essa decisão sobre a nova tabela de frete, depois de ter visto a consulta pública. A tabela está em vigor desde sábado, mas é bem provável que a qualquer momento nós tenhamos a suspensão aí dessa tabela que passou a vigorar no Brasil. A Agricultura BR agora fala de mais um grande evento, é o Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado pela ABAG e também pela B3. Vamos saber um pouco mais desse evento, está aqui na tela, Congresso Brasileiro do Agronegócio 2019, vai acontecer no próximo dia 5 em São Paulo, no WTC, o World Trade Center, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Inscrições você pode fazer pelo CBA abagb3.com.br. Vou deixar na tela mais um pouco, www.cbabagb3.com.br. Você participa deste grande momento, esse grande evento, que traz como principal tema o momento decisivo, que esse é o grande tema do agronegócio, vai discutir as deficiências da infraestrutura e da logística, entre outros assuntos, é o que a Agricultura BR traz para você. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. Momentos finais do Agricultura BR, vamos ver como é que está a soja em Chicago. Soja recua bastante nesse momento, aumenta as perdas, vinha perdendo 12 pontos, é o que nós temos agora, a posição de agosto a $8,89 o bushel, setembro $8,95, novembro a $9,07 o bushel e janeiro $9,19 mais 6 são os negócios que temos agora. Pode mudar a tela, vamos saber como é que está o dólar comercial agora, você já tem aqui comigo o dólar vindo a R$ 3,73 mais 8, está do mesmo jeito de quando abriu, queda de 0,19%, assim vem os negócios com a moeda norte-americana. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Hoje, especialmente hoje, não teremos a terceira edição às 17h20, estamos com uma programação especial, com leilões começando mais cedo. Então, programação especial hoje, com Mais Pecuária vai começar daqui a pouco, inclusive, trazendo aí informações de leilões, a apresentação de animais e muito mais para você. Voltamos amanhã, primeira edição às 5h30 da manhã e ao vivo a partir do 12h10, porque você já sabe, este é Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até amanhã.